é a escola de formação revolucionária? Pô, perfeito, cara. Acho que até essa situação que a gente tem vivido aqui, né, de mobilização e essa luta que a gente tem feito aqui, que tem sido bastante intensa, esses movimentos que nós estamos fazendo aqui, serve bastante para exemplificar a ideia de uma formação política, uma formação de liderança revolucionária. Por quê? Eh, eu sempre trabalhei, né, desde quando eu me tornei educador popular, e educador social, eu sempre trabalhei com a galera, com o jovem, com a pessoa da quebrada, com o trabalhador diretamente, mas eu sempre trabalhei muito com formação de educadores, formação de professores, e aqui no Quebec eu continuei fazendo isso. Então eu sempre tive um pouco esses 2 movimentos, né. E, o que eu venho percebendo dentro de muitos movimentos políticos há bastante tempo, e dentro da escola e tudo mais, é que, aquilo que o Paulo Freire diz, né, que é muito, às vezes, mal interpretado, quase realmente não acontece, que é o quê? Quem precisa fazer a mobilização social de uma luta, é quem está sendo atingido diretamente por aquela luta. Então é quem? É o trabalhador que precisa fazer esse movimento, né, dentro de uma construção política, dentro de uma construção de libertação, dentro de uma construção revolucionária, dentro de uma perspectiva, anticapitalista, dentro de uma perspectiva antifascista e tudo mais. Então, eu senti, na prática, uma necessidade de ter uma perspectiva educativa dentro de um processo de mobilização social, porque eu vejo muito dentro de partido de esquerda, né, direita esquece, né, mas eu vejo muito dentro de partido de esquerda, de movimentos sociais, que é o quê? Nós vamos construir uma linha aqui e nós vamos apresentar para as pessoas e nós vamos chamar as pessoas para se mobilizar. Então tem uma liderança pequena, uma liderança de 3, 4, 5 pessoas, e que quando a gente vai começar a pegar a fundo é homem branco de classe média, que tem uma outra visão e que se posiciona, porque é um academicismo extremamente ultra valorizado, no sentido de que são pessoas que vêm de uma outra camada da sociedade, que não uma camada do trabalhador mais precarizado, de quebrada, o trabalhador periférico, aquelas pessoas que vivem as opressões mais na pele, né? Que a gente não faz, a gente ignora muito esse processo formativo, esse processo educativo. Então a gente faz um movimento, a gente faz um barulho, a gente vai para a rua, daqui a pouco o movimento acaba, as pessoas voltam ao seu dia a dia. Por quê? Porque não houve esse processo de mobilização. Então falta muito esse caminho para ser construído. E para mim é a educação. E nada melhor, assim, não só porque eu gosto do Paulo Freire, mas porque o Paulo Freire ele é referência no mundo todo nesse tipo de mobilização. Então qual que é a ideia do Paulo Freire? A gente trabalha muito aqui com Paulo Freire nos movimentos sociais daqui, do Quebec, né? Então, os movimentos sociais do Quebec aqui de educação popular foram construídos em cima da perspectiva de conscientização do Paulo Freire, que é o quê? Juntos, nós vamos, os oprimidos, na luta, se conscientizando. O que seria se conscientizar? Seria você pegar qual é a sua situação limite. Então, vamos dar o exemplo do imigrante aqui. A situação limite de você estar para ser deportado, que é uma situação em que você está numa situação de vulnerabilidade extrema. As pessoas aqui estão tendo vários desafios de saúde mental, depressão, assim, isso está afetando diretamente a classe trabalhadora daqui. E junto com essas pessoas, na verdade, o ideal que seria que fossem essas próprias pessoas dentro desse movimento, elas se articulam dentro das suas necessidades, das suas perspectivas, dialogando com o que se tem de teoria revolucionária. Então, não é só, né, isso é um engano que muitas pessoas têm do Paulo Freire, que as pessoas acham que Paulo Freire, não, é bonitinho, pô, é só ficar lá sentado, trocando ideia, lindo, fazendo círculo de cultura, fazer ciranda e essas coisas que não levam a nada. Não, pelo contrário, é extremamente rigoroso esse processo de conscientização. Por quê? Porque eu preciso fazer um diálogo com esses conhecimentos que foram produzidos ao longo do tempo pela humanidade. Então, assim, aqui quem está no centro desse movimento social, dessa mobilização que nós estamos construindo, são os imigrantes que estão sendo atingidos. Então, nós temos um grupo de pessoas que estão sendo atingidas, que estão decidindo por si próprios. Então, isso é um processo formativo revolucionário. Então, você vai trazer para um professor, por exemplo, que está dentro de uma sala de aula,
esse professor, para Paulo Freire, ele é uma liderança. Esse educador, essa professora, em qualquer nível que esteja, é uma pessoa que assume um papel de liderança. Então, essa ideia de uma escola de formação revolucionária é oferecer para movimentos sociais, para educadores, para pessoas que já atuam com militância, para pessoas que são lideranças políticas já ou não necessariamente, para que essas pessoas se armem de uma teoria educativa dentro de uma perspectiva de conscientização, porque a conscientização você toma a realidade do que está acontecendo de uma forma crítica, mas você se mobiliza para agir. Então, não é só, vou conscientizar todo mundo e agora beleza. Não, é uma ação que se faz dentro do que se chama da praxis freiriana, né? Que é onde você atua refletindo, reflete atuando. Então, não é descolado esse movimento. Então, eu já faço isso aqui, já faço isso no Brasil, já dou esse tipo de formação para alguns movimentos sociais, cursinho de educação popular. Aqui eu trabalho muito com formação também de educadores, que é basicamente o quê? Quais são as perspectivas teóricas que me fazem, enquanto liderança política, seja eu um professor, seja eu um ativista, seja eu uma liderança que está presente, uma liderança política, ou uma liderança religiosa, não importa, uma vez que você atua como uma liderança, é preciso que você atue de forma dialética com os trabalhadores, porque senão a gente pega lá, mais uma vez, e cai naquilo que o Paulo Freire critica, de educação bancária, onde você chega lá, mesmo com conhecimento revolucionário, o que eu falo revolucionário no sentido de teoria revolucionária, teoria crítica, teoria marxista, e você chega lá e você não faz o processo. Então você ensina a teoria marxista, mas você não dialoga. Então a ideia de uma formação é, o que eu faço aqui atualmente? Só que não faço online, né? No caso da minha formação que eu ofereço no Instagram, é uma formação que eu faço online, porque infelizmente não tem como eu estar presente no Brasil para visitar os coletivos e tudo mais, mas como que eu posso me munir dessas ferramentas. Então, por exemplo, a gente trabalha beleza, eu entendi, mas como que eu vou fazer um ciclo de cultura? Como que eu vou aplicar um ciclo de cultura? Como que eu vou metodologicamente estruturar uma oficina, por exemplo, para eu dialogar lá com um grupo específico que está passando por uma situação específica? Como que eu, dentro daquele grupo, por exemplo, como que eu, de quebrada, faço oficina de rap, como que eu posso, mano, como oficineiro, trocar essa ideia de uma forma mais consciente, mais ampla? Então, assim, não é reinventar a roda, obviamente, mas é trazer o Paulo Freire de volta para a conversa dos movimentos sociais e da educação. Por quê? Se Paulo Freire não está presente no currículo da educação, se Paulo Freire não está presente nas diretrizes da educação que a gente tem na escola pública, nas diretrizes, nas formações de professores, a gente se faz presente, então, que cada professor, cada educador, dentro das suas limitações, porque a gente também, uma liderança, precisa entender que ela também é uma pessoa que é trabalhadora e que está ali enfrentando as contradições do dia a dia. Não é jogar a responsabilidade, sabe, para cima do professor como um salvador do mundo, nada disso. É você ter ferramentas suficientes para dialogar isso de uma forma mais estruturada, e é uma formação política, né? Além de ser uma formação pedagógica, é uma formação política. E parte também de um entendimento de que a luta ela é permanente, né? Enquanto a gente não avançar de fato em relação ao processo